O terceiro templo foi construído no século VII pelos Omíadas. Hoje é conhecido como Esplanadas das Mesquitas. O presidente da Autoridade Palestina AP, Mahmoud Abbas, emitiu uma resposta contundente na quarta-feira ao reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Jerusalém era a capital de Israel naquele dia. Citando os redutos muçulmanos e cristãos da cidade e seus laços históricos, Abbas negou a reivindicação de longa data do Estado judeu à capital, dizendo: a decisão do presidente Trump esta noite não mudará a realidade da cidade de Jerusalém, nem dará qualquer legitimidade a Israel a este respeito, porque é uma cidade árabe cristã e muçulmana, a capital do Estado eterno da Palestina. Em declarações traduzidas pela Wafa, a agência de notícias da Autoridade Palestina, Abbas afirmou: Jerusalém, a capital do Estado da Palestina, é grande e antiga demais para que sua identidade árabe seja alterada por uma medida ou decisão. A identidade de Jerusalém e sua história não serão falsificadas. De fato, os colonos muçulmanos de Jerusalém forjaram uma identidade junto com o surgimento do islamismo. No entanto, segundo 2 arqueólogos israelenses, essa identidade era originalmente de coexistência e tolerância. Eles afirmam ter evidências arqueológicas de 1.300 anos para comprovar isso, e agora querem compartilhá-las com o mundo muçulmano. Os estudantes de doutorado em arqueologia de Jerusalém, Asaf Avraham, 38, e Peretz Reuven, 48, lançaram uma campanha de financiamento coletivo na quarta-feira para arrecadar fundos para continuar seu trabalho, expondo um período menos conhecido na história de Jerusalém, que eles dizem ter visto judeus e muçulmanos se envolvendo em diálogo interreligioso. Suas evidências arqueológicas incluem o uso de símbolos judaicos durante o domínio muçulmano. Avraham disse em uma conversa com o The Times of Israel na quarta-feira que esta e outras descobertas ilustram uma era na história de Jerusalém, em que os conquistadores muçulmanos se viam como a continuação do povo de Israel. No início do domínio muçulmano, eles não apenas não se opunham aos judeus, como também se viam como a continuação do povo judeu. Eles adotaram narrativas e símbolos judaicos como seus, disse Avraham. A menorá era um símbolo. Suas evidências arqueológicas incluem o uso de símbolos judaicos durante o domínio muçulmano. Avraham disse em uma conversa com o The Times of Israel na quarta-feira que esta e outras descobertas ilustram uma era na história de Jerusalém, em que os conquistadores muçulmanos se viam como a continuação do povo de Israel. No início do domínio muçulmano, eles não apenas não se opunham aos judeus, como também se viam como a continuação do povo judeu. Eles adotaram narrativas e símbolos judaicos como seus, disse Avraham. A menorá era um símbolo judaico. Seu uso é um testemunho de que os muçulmanos não tinham problemas com os judeus, disse ele. Como prova, os pesquisadores oferecem moedas de 1.300 anos e outros vasos do período omíada de 638 d. Código, com a menorá de 7 hastes. Além disso, os arqueólogos apontam para uma inscrição que menciona o Monte do Templo, decifrada e revelada dramaticamente no ano passado, que liga o judaico. Seu uso é um testemunho de que os muçulmanos não tinham problemas com os judeus, disse ele. Como prova, os pesquisadores oferecem moedas de 1.300 anos e outros vasos do período omíada de 638 d. Código, com a menorá de 7 hastes. Além disso, os arqueólogos apontam para uma inscrição que menciona o Monte do Templo, decifrada e revelada dramaticamente no ano passado, que liga-o. A inscrição, encontrada trabalhando em uma mesquita na vila de Nuba, foi esculpida em uma escrita cúfica de 1000 anos em um bloco de calcário que aponta para Meca e diz: em nome de Deus, o misericordioso, o compassivo, este território, Nuba, e todos os seus limites, e toda sua área, é uma doação da rocha de Beit al-Maqdis e da mesquita de Al-Aqsa, como foi dedicada pelo comandante dos fiéis, Umar ibn al-Khattab, para a glória de Alá. A ligação com o Monte do Templo, disse Avraham, mostra que os governantes muçulmanos queriam reconstruir o templo do rei Salomão, não substituí-lo. Após a publicação da inscrição no ano passado, os dois arqueólogos se encontraram com o primeiro-ministro e ajudaram o Ministério das Relações Exteriores a divulgar suas descobertas em suas diversas redes sociais. Quando a publicação foi feita na mídia árabe do ministério,
onde o material tem mais de 1,3 milhão de seguidores. Avraham disse ter notado uma enorme reação de todo o Oriente. Ele foi incentivado, como israelense e pesquisador, a trazer mais descobertas arqueológicas ao mundo muçulmano. Queremos mostrar ao mundo evidências de um diálogo que ocorreu ao longo de centenas de anos, disse ele, para que as pessoas possam decidir por si mesmas no que acreditar. Tudo isso está em total oposição à narrativa ensinada na maioria dos países muçulmanos hoje. O mais preocupante para os pesquisadores é a recente rejeição e negação generalizada entre os árabes da Autoridade Palestina de uma conexão judaica com Jerusalém. No cenário internacional, ecos dessa negação podem ser vistos na recente resolução da UNESCO que ignorou os laços judaicos e cristãos com o Monte do Templo e se referiu ao controverso local sagrado apenas por nomes muçulmanos. Financiado por meio de uma campanha de financiamento coletivo na plataforma GiveBack, o projeto dos dois arqueólogos visa educar as pessoas sobre uma história judaica muçulmana compartilhada de Jerusalém, que não é ensinada na maioria das escolas muçulmanas. Esperamos que esta exposição promova um diálogo educado entre judeus e muçulmanos, disse Avraham. Aos olhos de quem vê. Se essas moedas e outras evidências arqueológicas denotam uma história comum e tolerante, é uma questão de interpretação para aqueles que estudam atentamente os anais da história. Na década de 1970, os historiadores Patricia Crown e Michael Cook escreveram em sua obra, Agarismo, a criação do mundo islâmico, que eles acreditam que, originalmente, os muçulmanos pretendiam reconstruir o templo judaico. Esse apego judaico foi temporário e breve, mas a separação do judaísmo foi rápida. Se essas moedas e outras evidências arqueológicas denotam uma história comum e tolerante, é uma questão de interpretação para aqueles que estudam atentamente os anais da história. Na década de 1970, os historiadores Patricia Crown e Michael Cook escreveram em sua obra, Agarismo, a criação do mundo islâmico, que eles acreditam que, originalmente, os muçulmanos pretendiam reconstruir o templo judaico. Esse apego judaico foi temporário e breve, mas a separação do judaísmo foi rápida. Veja as moedas, por exemplo, cunhadas em Jerusalém sob o domínio muçulmano. A Monurá aparece no centro de um dos lados, acompanhada pela charrada árabe que diz: não há divindade além de Alá. O outro lado traz a inscrição: Maomé é o mensageiro de Deus, pesquisadas por Dan Barak na década de 1980. Essas moedas são edições em bronze datadas após 696 de 69-7, durante a Euromíada pós-reforma. Segundo Donald Zviariel, chefe do Departamento de Moedas da Autoridade de Antiguidades de Israel, a IA possui pelo menos 7 moedas desse tipo em sua coleção, e elas não são consideradas raras. Mas será que isso significa que os governantes muçulmanos promoveram o pluralismo? Naquela época, as moedas simbolizavam dinheiro, a capacidade do dono de comprar comida e viver para ver o dia seguinte. Eu não diria que as pessoas que emitiram a moeda estavam pensando em promover relações interreligiosas, disse Ariel. No centro de uma moeda muçulmana cunhada em Jerusalém durante o período omíada, século VIII, encontra-se uma menorá de 5 braços. De um lado, a inscrição em árabe: não há divindade além de Alá. Do outro lado, a inscrição em árabe: Maomé, o mensageiro de Deus. Cortesia de Asaf Avraham. A menorá de 7 braços na moeda foi logo seguida por uma versão de 5 braços. De acordo com o ensaio do especialista em menorá, professor da Universidade Yeshiva, Stephen Finn, os primeiros designers de moedas islâmicas utilizaram modelos bizantinos e persas para suas moedas, tomando emprestado sua iconografia básica e adaptando a estética em desenvolvimento do Islã. A moeda com a monurá de 7 braços coincidiu com a islamização de Jerusalém e seu folclore, com particular interesse no Templo de Davi e Salomão. De fato, sob os omíadas, a cidade de Jerusalém era frequentemente chamada, em árabe, de Medinat Beit al-Maqdis, cidade do templo. Inscrição da mesquita de Umar de Nuba, datada do século X ou X depois de Cristo, Asaf Avraham. As moedas de Jerusalém sugerem, portanto, que, quando o templo foi reconstruído, a monurá do templo tornou-se brevemente uma possessão muçulmana. Isso responderia às alegações tanto judaicas quanto cristãs de terem tomado posse deste objeto. O uso posterior da monurá de 5 braços
Ele escreve: foi um afastamento do simbolismo judaico e cristão. Em Jerusalém medieval e culto islâmico, locais sagrados, cerimônias, peregrinação. O historiador Rami Kamelad, da Universidade Hebraica, também menciona referências islâmicas a Jerusalém, como Beit al-Maqdis, conforme encontradas na inscrição de Nuba. Elad escreve que é significativo, por muitas razões, que o Domo da Rocha tenha sido construído no local do templo judaico. Muitas tradições que circulavam na segunda metade do século VII ou no início do século VIII tratam da construção do templo por Salomão e sua destruição por Nabucodonosor. Algumas são ainda mais específicas, ligando a construção do Domo da Rocha muçulmano ao Templo de Salomão. Uma delas é: a nação de Maomé construirá o Templo de Jerusalém, escreve Elad. Segundo a tradição, o califa Umar ibn al-Khattab, sob cujo comando os exércitos árabes conquistaram Jerusalém, em meados do século VII, escolheu o Monte do Templo como local do Domo da Rocha. Foi sob seu sucessor, Abd al-Malik, que o santuário foi concluído em 691 d.C. Centenas de milhares de muçulmanos rezam na mesquita de Al-Aqsa na noite de Al-Qadr, em frente ao Domo da Rocha no Monte do Templo, na Velha Jerusalém, em 1º de julho de 2016. Suleiman Keider, Flash 90. Os historiadores Crown e Koch abordam outras possíveis razões para essa ligação entre o Domo da Rocha e o Templo judaico. Eles citam fontes judaicas antigas, como os segredos do rabino Simon ben Yohei, de meados do século VIII, que preservam uma interpretação messiânica da conquista árabe. Escrevem os autores. A disposição das fontes antigas em falar da atividade construtiva árabe no local como a restauração do templo, pelo menos sugere que era isso que os árabes originalmente pensavam que estavam fazendo. No entanto, Crown e Cook também se baseiam em um relato feito por Sebeos, um bispo e historiador armênio do século VII, que fala de uma disputa aberta entre judeus e árabes pela posse do local do Santo dos Santos e dos árabes frustrando um projeto judaico de restaurar o templo e construir seu próprio oratório lá. Os autores concluem: não é improvável que os segredos e os Sebeos se refiram a fases sucessivas das relações judaico-árabes. Mas Sebeos situa seu relato da ruptura imediatamente após a primeira onda de conquistas. Os dias messiânicos parecem ter durado muito pouco. Uma questão de revelação contínua. Em conversa com o The Times of Israel na quinta-feira, o historiador medieval Dr. Jeffrey Woos, professor associado do Departamento de Talmud Naftali Af da Universidade Bar-Ilan, discutiu a contribuição judaica para o islamismo primitivo. Há evidências claras de que Maomé tinha algum conhecimento do Midrash exegese bíblica judaica. Há Midrashim claramente reformulados atribuídos à comitiva de Maomé, disse Woos. No entanto, o histórico de Maomé e dos judeus não é uma narrativa feliz, disse ele, citando massacres em Medina, expulsões em massa e um sistema que colocava os judeus em status de segunda classe. Woos disse, no entanto, que é possível que, à medida que o domínio muçulmano se estabelecia em Jerusalém, houvesse mais espaço para coexistência, com menos perseguição. Especialmente na periferia do califado. Houve um período de mudança no islamismo primitivo, disse Woos, que levou um tempo relativamente longo para se enraizar e superar o cristianismo na região. Quem disse que esses governantes que cunharam essas moedas menor eram muçulmanos ortodoxos? Perguntou Woos. Em Jerusalém, havia alguma tolerância ao judaísmo, até o século Xi'i, com as conquistas mamelucas. Há até evidências de uma sinagoga no Monte do Templo, disse ela. No entanto, os muçulmanos se viam como uma continuação do povo de Israel apenas no sentido de que acreditavam em uma revelação contínua. Nessa linha, de acordo com Woos, Omar escolheu o Monte do Templo porque afirmou que o islamismo continua, mas aperfeiçoa tudo o que veio antes. Tudo o que veio antes agora é inferior. Muhammad é o selo dos profetas. Disse ele. A ideia de tolerância é anacrônica e ilusória. Dizer que os não-muçulmanos eram iguais aos muçulmanos. Isso é injusto com os muçulmanos, que, como membros da verdadeira fé, estariam em posição superior. Dizer que os não-muçulmanos eram iguais aos muçulmanos. Isso é injusto com os muçulmanos. Não havia pluralismo, disse ela. Todos acreditam na verdade absoluta. Obrigado e até a próxima.